Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu queria muito que esse vídeo aqui fosse um vídeo sobre livro, que estava no meu planejamento fazer o próximo vídeo sobre Aristóteles para Todos, que é um livro que eu terminei recentemente e quero trazer para vocês. E por isso que o canal estava um tempinho aí sem vídeo, sem a frequência que eu gosto. Por isso e por outras situações também, voltou às aulas da faculdade, quando eu tava com uma frequência maior, eu tava de férias, né, da faculdade, então, as circunstâncias da vida. E nada melhor do que esse tema pra gente conversar nesse vídeo. Então, é o que Deus está me pedindo no momento e é o que eu vou fazer. E tem tudo a ver com isso, com essa introdução de que eu gostaria de estar fazendo vídeos sobre o livro Aristóteles para Todos, porque realmente hoje de manhã eu tava aqui, ó, imersa, fazendo aqui meu roteiro no caderno, grifando, e cheguei na metade do livro, quando na verdade o meu planejamento era terminar todo o resumo de todo o livro, ainda gravar o vídeo e já postar logo de manhã. Mas não foi o que aconteceu. Talvez se eu tivesse acordado mais cedo, isso poderia ter acontecido, mas acredito que não também, porque, enfim, não existe esse mas, sabe? Se a gente ficar vivendo a nossa vida pensando no e se, vai ser um sofrimento muito grande, porque o e se não existe e você só tem o agora. E é isso que eu quero conversar com vocês. E também trazer algumas atualizações nesse vídeo aqui. Então, o próximo vídeo que vamos ter, vocês já sabem aí, é sobre Aristóteles para Todos. Aristóteles para Todos. Ainda essa semana pretendo gravar, né? Essa semana agora próxima, hoje é sábado. Então, essa próxima semana pretendo gravar Aristóteles para Todos para vocês. Já temos aqui, né, uma listinha de livros me esperando, que eu gostaria muito de ter mais tempo para ler. Mas acredito que isso acontece com todos os leitores. A gente sempre tem uma lista de livros e não tem como ler todos de uma vez, é óbvio. Então, não sei se eu já falei, mas pega aí o seu café, que eu tô com o meu cafezinho aqui, pra gente conversar um pouquinho sobre tudo isso, trazer atualizações. E também eu vou falar nesse vídeo como ter uma visão das próprias circunstâncias. Que é exatamente isso que eu tô fazendo aqui na introdução com você, ó. Eu gostaria de estar fazendo um vídeo sobre o livro, mas eu não posso porque eu tenho outras circunstâncias na minha vida agora, outras coisas pra fazer, a vida tá me pedindo outras coisas. Tem outros planos, outras intercorrências que acontecem no dia e com certeza você aí do outro lado da tela também tem isso. E esse é um problema muito atual, assim. E também acredito que do ser humano como um todo, até antes, por exemplo, das redes sociais, o ser humano, ele tem uma idealização. Ele tem, às vezes, literalmente, né, uma neurose, um planejamento que está distante da realidade. E quando a realidade o convoca a algo, pede para ele uma coisa diferente, às vezes é um pequeno sofrimento ali, né? Algo que traz esse desconforto por não estar sendo como ele gostaria que fosse, né? Por estar ali fugindo do seu planejamento. Então, o ser humano, de certa forma, ele quer ser ali o Deus da própria vida, quando, na verdade, a obediência a Deus significa justamente esse abandono da própria vontade, essa obediência da vontade de Deus que aparece sempre no nosso dia. Então, é ali, sei lá, você queria fazer alguns minutos de esteira, mas você tá grávida e aí você não consegue porque você tá muito cansada, bate aquele cansaço absurdo e você tem que voltar pra casa. Eu dei esse exemplo porque eu vi ontem mesmo no Instagram uma menina falando sobre isso. E ela tava dizendo justamente isso, que realmente o ser humano, ele quer sempre as coisas do jeito dele. E quando as coisas saem fora do esperado, é um pouco desafiador, digamos assim. Então tem pessoas que às vezes têm sofrimentos maiores ou menores relacionado a isso, a aceitar a realidade como ela é naquele momento, sabe?
E tem pessoas, às vezes, que se incomodam mais com isso, pessoas mais maduras, claro, que se incomodam menos com isso. E é sobre esse tema também que eu vou conversar aqui com vocês, como ter essa visão das próprias circunstâncias. E atualizar vocês sobre as minhas circunstâncias atuais. Então, eu estou aí de mudança. Posso falar agora porque já tá concretizado mesmo. Semana que vem, esse cenáriozinho aqui, ó, provavelmente um dos últimos vídeos com esse cenário, que é no meu escritório do nosso apartamento. A gente tá indo pra um outro apartamento. E então, por isso que também eu tô nessa função aí de mudança. Estou planejando meu casamento também, que eu marquei pro mês que vem. Sim, bem doida. Marquei pro mês que vem, em cima da hora. Mas porque não dava realmente mais pra adiar isso, eu não queria ficar deixando pra depois. Então já decidi encarar isso mesmo e fazer no mês que vem. Planejar fazer algo pequeno, assim, só pros familiares. Então, olha só, tem duas circunstâncias aí me convocando bastante, né? E tudo isso envolve muito emocional, assim, sabe? Porque são coisas diferentes acontecendo. Então, tem esse envolvimento emocional, sim, sabe? Às vezes, uma coisa que tem que decidir, né? Abrir mão de uma coisa por outra. E isso é normal, assim, da vida. Então, a gente sempre vai ter que ter essas decisões, né? A vida, ela é você sacrificar todas as coisas em prol de uma coisa só. Por exemplo, aqui pra gravar esse vídeo, eu tô sacrificando todas as outras coisas que eu poderia estar fazendo agora pra estar aqui falando com você. Da mesma forma, você tá sacrificando todas as outras coisas da sua vida porque você acredita ser prudente estar aqui assistindo esse vídeo, vai acrescentar algo na sua vida, ou nesse momento é o melhor que você tem pra fazer, sabe? E, e a vida é sobre isso. É sobre isso. E sobre isso tá tudo bem. Aquele jargão, né? Aquele jargão do Instagram. Ontem o Dani falou isso e deu muita risada. É sobre isso, tá tudo bem. Tinha uma época que tava todo mundo falando isso. Ai, é até um pouco engraçado, né? Porque todo mundo falava isso. Mas acredito que já passou um pouco também, né? E então, essas atualizações. Tô gravando vlogs pra vocês. Então, eu tenho um vlog que está aí em produção, né? Tô gravando aí aos poucos. Ontem eu gravei. Inclusive, hoje eu esqueci de gravar ainda o vlog, mas estou gravando. Vai sair um vlog legal aí pra vocês, que eu vou estar mostrando um pouco disso tudo, né? Dessa mudança, dessa questão aí do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Se você tiver, inclusive, alguma pergunta, algo que você queira saber sobre o sacramento do matrimônio, as etapas anteriores, né? Porque eu sei que várias pessoas aqui também estão nesse processo de conversão, receber aí os sacramentos, pode me deixar aí nos comentários, que eu posso responder no vlog ou em algum outro vídeo. E já terminei o livro Aristóteles para Todos, é um dos próximos vídeos aqui do canal, então se você quiser ler junto comigo, já adianto que é um livro bem legal, ele é bem resumido assim, e bem direto, e com uma boa explicação sobre Aristóteles, se você nunca leu nada de Aristóteles, porque os livros dele são bem difíceis, e esse livro é bem simplificado, assim, e explica as principais teorias, assim, do Aristóteles mesmo. É um livro relativamente rápido de ler, então acredito que vale a pena, tá? Aqui, como eu já mostrei pra vocês, eu tenho já a lista de próximos livros, tá? E, assim, eu tô buscando mesmo não devorar livros, não só ler. Eu quero, de fato, me demorar nessas leituras, porque são leituras de estudo, assim, de livros que eu realmente quero ler. Então, talvez eu demore um pouquinho mais, talvez eu atrase aí a minha lista de 24 livros para 2024, que eu adoraria terminar ela esse ano, mas eu não sei se vai ser possível. Talvez comece aí o ano que vem ainda com essa lista, mas eu já tô fazendo a do ano que vem também. Mas, assim, é exatamente isso, sabe? Sem muita pressa, porque eu quero me demorar nos livros, né? E claro, isso é desafiador, porque eu tenho vários livros pra ler, vários livros que eu quero ler. Mas o que tá me ajudando muito é desenvolver foco, sabe? Tipo, fazer um bloco de foco muito bem feito de estudo, de leitura, né? E daí eu divido isso entre mentoria de filosofia, faculdade e também as minhas leituras, resumos pro canal, vídeos pro canal. Esse livro aqui é uma indicação bem legal, fala sobre o trabalho focado. Ainda não li ele inteiro, mas alguns trechos assim, e também pessoas que eu confio indicam. Esse daqui é o próximo livro, assim, que eu quero ler, porque eu dei uma parada, assim, nessa parte de escrita,
E isso é muito importante pra mim, eu já falei pra vocês, né, o quanto eu preciso criar, eu preciso escrever, assim, sobre alguma coisa, sobre o meu dia. Isso é necessário, assim, pra mim. Eu já comentei isso com vocês. E daí esse livro aqui, se você quiser comprar, quiser ler, também vai ser um dos próximos aqui do canal. Palavra por Palavra, Instruções sobre Escrever e Viver. Foi uma indicação também que há bastante tempo eu já tinha e eu comprei ele, assim, no início do ano pra ler esse ano. Tá na lista de 24 livros pra 2024, né? Então, ele vai ser o próximo porque eu já, né, sincronizo duas coisas, as minhas leituras e esse meu anseio pela escrita. Esses dias eu ouvi o Dr. Saulo Barbosa falando que o melancólico ele precisa de arte. E eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Eu preciso escrever e fazer ali a minha própria arte. Então, fica a indicação e já fica o spoiler aí, que é um dos próximos vídeos aqui do canal. E aqui também, ó, tenho esses que são alguns próximos que eu quero ler. Deixa aí nos comentários qual você quer que eu leia como próximo, daí você já me ajuda também a escolher. Tem esse aqui, As Ideias Têm Consequências, A Última Superstição, uma refutação do neoateísmo. Esse aqui eu até comecei assim um pouco, mas depois eu troquei pelo Aristóteles para Todos. Mas deixa aí, qual dos dois você prefere, ou também tem uma essa opção, Abolição do Homem, de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Comenta qual que você quer que seja o próximo, tá? De qualquer forma, todos vão sair algum dia aqui no canal, mas escolhe aí qual você tá mais ansioso e deixa nos comentários pra mim ajudar também a escolher qual deles você tá mais ansioso para que eu traga um vídeo aqui no canal. Também, atualizando, temos o projeto ali do Domínio, do Tom Holland, tá? Que eu não larguei ele, a gente vai continuar o próximo capítulo, tá? Só dei essa pausa, assim, para ler um outro livro, né, para não ficar só naquele projeto. E fazer bem feito, assim, na medida do possível também, porque não tem como ser perfeito, né? Então, mas eu gosto de fazer um bom roteiro, eu gosto de pegar toda a ideia, assim, do livro, por isso que os meus vídeos também são mais longos, né? Porque eu quero pegar toda a ideia, assim, do livro, não só pontos bem isolados, assim, é claro que a gente não consegue falar sobre todo o livro, mas sobre quase todo, ou um pouquinho de cada parte, ou fazer um resumo bem fechadinho, assim, sabe? E isso tudo exige, né, ali mesmo esse mastigar vidro. A Mônica, minha psicóloga, sempre fala que estudar é mesmo mastigar vidro, porque não é a coisa mais fácil do mundo, né? Você tem que ler, você tem que processar aquilo. Exige mesmo essa dedicação. E agora, vamos falar sobre como ter essa visão das próprias circunstâncias. Já temos aqui atualizações. Deixa aí nos comentários qual livro você quer depois. E esse título, Como Ter uma Visão das Próprias Circunstâncias, é uma aula do Ítalo Marcilli, uma aula um pouco antiga, mas que é muito boa. E tem a ver muito com amadurecimento. E eu quero compartilhar com vocês porque ela realmente é muito útil, assim, sabe? E ela é urgente no nosso tempo. Como ter uma visão das próprias circunstâncias? Existe uma plenitude da limitação, que é o cotidiano, que é justamente o nosso dia. Sim, a vida, ela tem essa limitação do nosso dia. Você não pode fazer tudo de uma vez. Eu não posso ler todos esses livros de uma vez só. Isso é um pouco óbvio. Mas existe um conflito interno, às vezes, né, com essa limitação. Porque às vezes a gente tem essa falsa ideia de que seríamos melhores, seríamos mais felizes sem essa limitação, com uma liberdade muito maior. Quando, na verdade, aqui nessa frase existe uma plenitude na limitação, é para você enxergar exatamente o contrário, de que essa limitação ela é muito boa. Essa limitação ela é um presente e ela não é ruim, sabe?
a própria essência da vida humana, ela é assim, então você tem que pegar isso, lidar com essa realidade e fazer dela o melhor possível. Você não tem que ficar conflitando lá com o futuro ou conflitando lá com o passado, sabe? Esquece, assim, várias coisas do seu passado, sabe? Só vive o seu momento, o hoje. De fato, sabe? Tipo, se vir na sua cabeça, larga pra lá, deixa pra depois, não, tipo, só deixa, sabe? Ou às vezes deixa pra depois e engana aí a sua cabeça de que você vai pensar nisso depois, mas não fica pensando nesse seu passado, não fica remoendo o seu passado, ou às vezes o futuro, né? Algo futuro até um pouco próximo, assim. Tipo, às vezes eu me pego conflitando com algo que é bem próximo, sabe? Tipo assim, agora depois eu vou ter que ir lá pegar a chave do meu apartamento, né? Nesse caso eu não tô conflitando, mas é só um exemplo. E aí eu fico conflitando de que aquilo vai ser ruim. E, tipo, na minha própria cabeça, isso se torna algo maior do que realmente é, entende? Tipo, sabe quando você às vezes vai, sei lá, dar uma palestra, por exemplo. Não sei se todo mundo aqui já deu uma palestra, provavelmente não, né? Ou apresentou um trabalho na escola. E aí, antes você ficava muito, muito nervoso, e na hora lá na frente, nem foi tão ruim assim. Nem foi tão ruim quanto eu estava imaginando, sabe? Então, por isso que a gente tem que ver essa plenitude, né? E enxergar essa plenitude nessa limitação que é o dia. Eu vou cuidar do meu dia de hoje. Eu vou cuidar dessa minha rotina, desse meu cotidiano. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, sabe? Quando você entender que a unidade mais importante é o seu dia. E aí, esse dormir e acordar é realmente essa morte e ressurreição. É muito simbólico o nosso dia. Quando você vai dormir ali, você tá de fato morrendo, acabou aquele dia. E o que você fez nesse dia? Então é importante você fazer ali um balanço do dia, um exame de consciência, para você enxergar o que você fez de bom, o que você fez de ruim e o que você pode mudar no dia seguinte, tá? Ali você vai fazer esse balanço do dia, você vai realmente valorar tudo o que você fez aí no seu dia, tá? Eu convido você também a assistir aqui no meu canal, tem uma aula sobre valores negociáveis, sobre constância, que também vai ser bem legal e também complementa um pouco essa aula aqui, de tudo que eu tô estudando e aprendendo dessa forma teórica e também prática, sabe, pra vida. E aí, ao despertar, você tem essa chance de recomeço. É realmente uma ressurreição. Então, cada dia é essa chance de recomeço. Cada dia é essa ressurreição. Nós sempre temos essa chance de recomeçar. E aí, é uma cilada você querer definir um tempo muito curto para uma mudança ou muito longo para uma mudança. Então, um mês é pouco para você mudar. Um ano é um excelente tempo para você colocar aí o seu objetivo. Eu, particularmente, tenho dificuldade em estabelecer os meus objetivos, assim, de longo prazo. Eu não sei se você também tem, mas isso só me gera mais ansiedade, assim. Então, uma coisa que me ajuda muito é sempre pensar mais um pouco em curto prazo, assim, né? Um médio, curto prazo. E sempre ter em mente esse meu fim último, que é conhecer e amar a Deus. Então, sempre na hora das minhas decisões, isso me ajuda muito a ter essa clareza dos meus objetivos. Ó, isso daqui pode entrar na minha rotina ou não, sabe? E isso te ajuda a decidir muito mais, sabe? E então, ter essas decisões bem prudentes, assim. Porque, de fato, esse deve ser o seu fim último e seu objetivo maior. Então, é como se o meu objetivo maior é conhecer e amar a Deus. E tudo que me distancia disso não faz sentido estar no meu dia a dia, na minha rotina, né? É claro que não é tão literalmente, porque senão eu ficaria só fazendo orações e estudando sobre Deus, sobre religião, enfim. Mas não, porque eu também amo a Deus quando eu estou ali trabalhando para trazer dinheiro para minha família, quando eu estou ajudando ali na nossa empresa, por exemplo. Então, essa é uma dica do Ítalo. Um ano é um bom tempo para mudança, um mês é muito pouco.
Então tem que ter cuidado com essas mudanças imediatas e focar nessas mudanças aí de longo prazo, tá? E isso acontece bastante. Eu quero fazer muitas coisas em um curto espaço de tempo. Isso é a receita certinha pra frustração, pra você se frustrar e depois ficar mais inseguro, porque você não consegue realmente fazer as coisas, né? Ficar desanimado, enfim. Então coloque um objetivo realista mesmo, sabe? Seja brutalmente sincero. Qual é o tempo? O melhor tempo pra isso? Em quanto tempo eu consigo realizar isso de verdade mesmo? E ele fala ali algo muito interessante, que até os 25 anos a nossa mudança é muito rápida. E, de fato, você tá mudando muito. Até os 25 anos você não tem muito essa base bem sólida, assim, da sua personalidade, porque você não sabe muito bem ainda o que você gosta, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Você tá meio que testando. A cada 5 anos essa mudança é enorme, tipo assim, você tem 10 anos. De 10 para 15 anos a diferença é muito grande. De 15 para 20 anos a diferença é muito grande. E de 20 para 25 anos também a gente tem uma boa diferença. Agora, depois dos 25, a coisa já começa a ficar mais estável, você já tem menos possibilidades também, que é uma coisa que é muito importante para o nosso amadurecimento e para a gente conhecer a nossa circunstância. É realmente você ter menos possibilidades, é você enxergar ali o que está florescendo no seu jardim, quais são as árvores que estão ali no seu jardim e quais estão dando frutos e quais não estão dando frutos. E você cuidar daquelas que estão dando frutos, mesmo que você não goste tanto daquele fruto. Então, é uma árvore ali de manga. E eu não gosto de manga. Mas é a fruta que você tem no seu jardim, então cuida dessa. É uma árvore ali de maçã. Não, mas eu queria laranja. E aí você deixa a sua árvore de maçã morrer porque você queria laranja. Entende? Essa é uma analogia mesmo com o que se apresenta para você na sua vida. Eu tenho que trabalhar com marketing. Nossa, mas eu gosto tanto de enfermagem, né? Mas o que apareceu, o que brotou ali no seu jardim foi o marketing. Você tem uma oportunidade muito boa dentro, né, do marketing, você até gosta. Então você pode se dedicar ali e fazer aquilo ali bem feito, entendeu? Então, cuidar do que está florescendo ali no seu jardim. E até 25 anos, você não tem algo ali que permanece. Depois dos 25 anos, começam coisas ali a permanecer, tá? É claro que tem gente que um pouco antes, um pouco depois, óbvio, mas é realmente para você perceber que se você é uma pessoa jovem, você não precisa se desesperar se você tem várias mudanças, sabe? Que você precisa se policiar, às vezes, para não ficar mudando tanto e também cuidar do que está florescendo no seu jardim. Não ficar querendo mudar e se comparar com uma outra pessoa e ver, nossa, eu queria o que a fulana tem. E aí você muda a sua vida e deixa suas árvores morrerem. E aí, uma definição de maturidade aqui pra gente. Maturidade é a altura da nossa existência na qual uma série de possibilidades já foi fechada para a gente. Então, ter essas menos possibilidades é algo bom, entendeu? Você não vai ficar conflitando ali porque você tem muitas coisas para decidir. Não, você tem esse caminho aqui e você vai por esse caminho, você vai fazer bem feito. Isso é maturidade. Isso é maravilhoso, nós temos que gostar disso. Não ter todas as possibilidades é maravilhoso. Se você tem todas as possibilidades, às vezes tem aquela falsa ilusão de que você vai ser feliz. Mas é justamente o contrário. Você vai ser infeliz, insegura e inquieta, porque você tem muitas possibilidades. E isso acontece bastante, assim, com esse problema da classe média, que não é herdeiro, né, e não tem ali a empresa dos pais para tocar, e também não é uma pessoa pobre que precisa trabalhar ali com o que tem, entendeu? A classe média pode escolher, ela pode fazer tal curso e outro curso, então isso gera esse conflito justamente por ter muitas possibilidades. Então, olha só, aqui a gente já começa a mudar um pouco da nossa visão aí sobre maturidade, sobre circunstância. E se nós pudéssemos mudar tudo, nós seríamos desorientados e infelizes. Imagina você poder mudar tudo a todo momento. Não seria algo, de fato,
bom, você ia ficar pulando de galho em galho. Justamente porque o ser humano, ele é aquele eterno insatisfeito. Porque o ser humano só se realiza na beatitude, que é quando ele, de fato, enxergar a Deus face a face, enxergar a bondade perfeita, a felicidade perfeita, que é, de fato, Deus. Então, aqui na Terra, nós somos sempre insatisfeitos. Então, a gente sempre vai estar buscando algo. Sempre vai estar buscando essa felicidade que não se satisfaz plenamente aqui. Então, por isso que se a gente pudesse ficar mudando tudo, seria, de fato, um inferno. Seria, de fato, uma coisa muito angustiante. Então, perto dos 30 anos que nós entramos nessa vida madura e aí sobram poucas possibilidades pra gente. E nós temos que gostar disso, pois, em geral, nós atribuímos a plenitude a possibilidades e não gostamos das limitações. Mas a estrutura da vida humana é estar pleno nas poucas circunstâncias e possibilidades que sobraram pra gente. E aí, é um convite pra você escrever mesmo, sabe? Fazer esse diário de situação. Quais as coisas sobraram pra mim? O que eu tenho aqui na minha vida e que me pede algo, sabe? Quais são as árvores que frutificaram ali no meu jardim e eu preciso cuidar? Quais são os meus caminhos possíveis e impossíveis? E a responsabilidade é isso. A responsabilidade vem com essa pergunta: o que você irá fazer hoje com essa vida que você tem na mão? Com essa circunstância que você tem agora? A gente precisa limpar mesmo essas ideias mirabolantes, sabe? Esse, sei lá, 6 em 7 que tem aí no marketing digital. Esse ganhar 300 mil reais por mês de uma forma muito rápida, que os anúncios que aparecem pra você prometem, provavelmente. Ganhar dinheiro na internet de forma fácil, vendendo, sei lá, em algum site. Magazine Luiza, Shopee. Já vi disso, mas, meu Deus. Cuida do que você tem na mão, sabe? Chega dessas ideias mirabolantes. Limpa mesmo essas ideias mirabolantes que não fazem sentido, que não estão na realidade, sabe? Sempre seja brutalmente honesto. Isso daqui funciona ou não? Isso vai funcionar ou não? Se a resposta for não, não tenha medo de deixar pra lá, sabe? Eu vejo muito também essa visão, e eu tinha muito essa visão de que, tipo assim, ó, se você tem um objetivo, vai lá e faz acontecer. Se você não fizer acontecer é porque você tá fazendo errado, né? Muda a causa que você vai ter um efeito diferente. Tá, beleza, isso daí pode até funcionar, mas não é sempre, não. Você não precisa, tipo, sempre alcançar aquele seu objetivo mirabolante. Você pode se contentar com o que você tem agora e fazer o melhor disso, sabe? E isso provavelmente vai ser muito melhor pra você do que ficar conflitando. A realidade me convocou aqui, a minha mãe apertou o interfone pra gente ir lá no apartamento visitar. Mas eu vou finalizar aqui rapidinho com vocês. Então, quais são os seus talentos e habilidades verdadeiras? O que eu de fato gosto? Onde eu estou agora? Quais são as minhas circunstâncias? É isso que você tem que identificar. O que você tem na mão? O dia é essa estrutura da vida, é o arco da vida e essa unidade chamada vida. Então você precisa dar significado ao dia. O dia é luz. Você precisa ter essa aceitação. E aí você vai encontrar ali essa pequena felicidade quando você estiver satisfeito com o seu dia. Esse como determina essa vida bem vivida. Eu, inclusive, escrevi uma nota aqui que faz muito sentido com isso, sabe? Esse como. É a presença amorosa que muda a vida. E tem muito a ver também com aquela teologia da caridade, que eu também tenho um vídeo aqui no canal. A presença amorosa muda a vida. E o segredo é ter sempre isso, presença, e não perdê-la nunca. Porque quando o amor nos invade, diz Goethe, tudo parece mais novo, mais alegre, os deveres mais sagrados, os conhecimentos mais claros e os talentos mais potentes, e os propósitos mais decididos. Essa é uma frase do Rafael Lano Cifuentes, de um livrinho sobre a felicidade. Esse sentido da vida é muito mais fácil do que parece. Tá no dia, tá na semana, tá no seu ano. E pense então nesse seu dia, olhando para a realidade, sem pensar também aquelas neuroses de tipo, hoje é o seu último dia, o que você faria? Não pensa nisso, só vai te dar mais
vai te tirar ainda da realidade. A realidade não é essa. Se hoje fosse seu último dia, você faria coisas completamente diferentes do que você tá fazendo agora. Então, olha mesmo pra realidade, sabe? Esse dia não é o seu último, você sabe disso, assim, de uma certa forma. Então, veja só esse dia como essa unidade da vida. E, por exemplo, a minha vida é viver por Jesus, ele dá esse exemplo na aula, né? Mas o que é a religião, se não a prática daquele dia bem feita? A vocação, também um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, é essa descoberta do dia após dia, vivendo as práticas da tua religião. Sem essa dimensão, nós somos um fiel frustrado, sabe? Aquela pessoa que é frustrada mesmo, que vai na igreja e fica frustrada e tal. A vida familiar é a mesma coisa. Se você quer melhorar a sua vida familiar, você precisa olhar para o seu dia. O que nós podemos fazer é neste dia, nessa unidade mínima. E a possibilidade, ela não te dá essa substância mesmo na sua vida. O que te dá essa substância é exatamente olhar para o que você tem nas mãos. E aí eu vou deixar aqui embaixo uma série de perguntas que eu estou respondendo e que você também pode responder para identificar aí a sua circunstância, tá? E lembrando, essa é uma aula lá do Ítalo Marcílio, assim, né? Algumas notas que eu peguei dessa aula. E essas perguntas também, mas eu não vou colocar todas, né? Obrigada, Milk, pela participação no vídeo. E eu não vou colocar todas, né? Pra não ficar... copiar dele, né? Claro, mas eu vou selecionar aqui algumas, assim, que realmente fizeram diferença pra mim responder. Ó, eu tô respondendo tudo aqui na folhinha. E aí você... faz aí na sua casa, tá? Pra você enxergar melhor, assim, as suas circunstâncias, sabe? Que você tem na mão. E, por exemplo, responder essas perguntas me ajudaram a identificar, por exemplo, que às vezes eu fico com muita pressa, com pouca paciência. Então, é algo que, assim, que eu identifiquei, eu preciso mudar. Me ajudaram a identificar também, acho que isso é algo muito importante, que eu preciso me dedicar mais na minha casa, sabe? Cuidar mais da minha casa, da nossa alimentação e também das tarefas, assim, de casa. Que às vezes eu fico muito, né, no trabalho, no estudo e acabo deixando isso que é algo muito importante e que tá me convocando, sabe? Tipo, a vida tá me pedindo, assim, daí chega no final do dia, tipo, pô, faltou alguma coisa. E muitas vezes pode ser isso, sabe? Pode ser isso que falta. Porque a vida tá me pedindo isso e eu não tô meio que respondendo muito a ela, né? Enfim, tem que elaborar ainda um pouco, né? Falta aqui responder algumas perguntinhas também. Aqui também essas perguntas ajudam a gente a concretizar de fato, sabe? Quando que isso de fato foi alcançado. E aí eu tenho que colocar tipo uma métrica mesmo pra eu identificar quando eu alcancei aquilo. Senão as coisas elas ficam muito abstratas assim também, né? E eu sei que não é todas as pessoas que gostam de escrever, mas faça esse esforço, porque de fato isso é importante, esse autoconhecimento. E esse verdadeiro autoconhecimento, né? Que não é aquelas coisas mirabolantes aí que a gente vê por aí. Então são perguntas básicas, são perguntas bem simples, que é tipo meio que você pensando com a sua própria cabeça. Eu até falei na aula lá sobre vocação que você tem que pensar com a sua própria cabecinha. Tem que parar de querer essa resposta pronta, sabe? Então vai atrás das suas respostas. Vá atrás das suas perguntas também, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo. Vou ir lá atender a minha realidade agora. E a gente se vê aí no próximo vídeo do canal. Espero conseguir trazer mais vídeos e manter aí a frequência, se Deus quiser. Peço pra você aí uma oração por mim, assim, uma Ave Maria, um Pai Nosso, pela minha constância aqui no canal, pra eu conseguir postar ainda com maior frequência, porque eu sei que eu consigo fazer isso com a graça de Deus, claro, né? Mas eu sei que que eu preciso me planejar, assim, pra isso, sabe? Mas eu preciso dessa graça pra perseverar e pra ter essa constância. Então eu peço pra você aí uma oração, se não for pedir muito aí pelo meu trabalho aqui no YouTube especificamente, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.